Hoje eu quero contar para vocês a história de três irmãos. Esses irmãos viviam em uma tribo de caçadores e guerreiros que usavam seu arco e flecha e montavam em seus cavalos magníficos que corriam muito rápido. Na época, o tempo não era muito como agora. Demorava muito de uma estação para outra. As estações levavam, às vezes, décadas ou séculos para a gente transitar de uma estação para outra. E essa tribo, esse povo, eles nasceram numa época de outono. E eles sabiam que mais cedo ou mais tarde o inverno logo viria. Tipo Game of Thrones, o inverno está chegando. É quase como isso. E era uma tribo que tinha seus anciãos. E eles sempre conversavam. Esses três irmãos sempre conversavam muito com seus avós e os anciãos da tribo para entender um pouco da história, porque eles gostavam muito disso. Mas acontece que cada um deles tinha a sua personalidade. O irmão mais velho era aquele mais ranzinza de todos. Tudo ele julgava, tudo ele achava que tinha que ser do jeito dele. Ele se tornava um pouco inflexível e muito julgador, crítico, até um pouquinho em excesso. Ele aprendeu com os avós e com os anciãos da tribo o que era o certo a se fazer para preservar a sua espécie, pois, como eu disse, o inverno logo chegaria e ele precisava manter a sobrevivência da sua espécie, afinal, ele era o mais velho de todos, né, ali entre os seus irmãos. Então, ele precisava manter a sua sobrevivência. Para isso, ele caçava desenfreadamente e estocava várias carnes, porque ele sabia que quando o inverno chegasse, ele precisaria sobreviver. Isso foi fazendo com que ele ficasse extremamente rígido e preso nas crenças dos seus avós e dos seus antepassados, e vivendo apenas aquilo que ele acreditava que era o certo. O irmão do meio é aquele que, sabendo que logo o inverno chegaria, que talvez logo ele seria o seu fim, decidiu então aproveitar ao máximo todos os prazeres da vida que ele pudesse ter. Seja com mulheres, com comida, com bebida, caçando o que já nem era mais necessário, mas caçando pelo prazer da caça, pelo prazer da luta, da guerra, aquele fogo por fazer tudo o que ele achava que tinha que ser feito antes da sua morte. Já o terceiro irmão era aquele, o mais novo, que tinha tudo para ser o mais rebeldezinho de todos. Mas ele resolveu escutar a história de outras tribos também, porque ele amava muito escutar tudo que os seus avós e os anciãos da sua tribo tinham para falar. E ele acreditava naquilo, mas tinha uma parte do seu coração que pulsava por entender mais coisas, entender o que estava além de tudo aquilo das crenças que ele já conhecia. E então, ele começou a viajar em algumas tribos pelo mundo todo e aprender com essas culturas diferentes. E ele ficou chocado porque cada um tinha a sua forma de falar sobre o final das coisas, sobre como seria o inverno. Então ele voltou para casa cheio de otimismo, cheio de vida e de novas ideias. Ele se permitiu viver experiências diferentes daquilo que tinha sido imposto para ele. E ele voltou para casa com uma bagagem e o coração cheio de otimismo, de fé, sobre como lidar com o fim das coisas, sobre como lidar com a transição das coisas. E ele entendeu que, com toda essa bagagem, com toda a experiência que ele tinha adquirido nas suas viagens e conhecendo essas culturas diferentes, ele tinha então a missão de disseminar esse conhecimento para outras pessoas da sua tribo, para que eles pudessem lidar com essa situação de uma forma diferente, entendendo que sim, o fim viria, o inverno chegaria, mas que eles poderiam lidar com isso de uma forma diferente e que poderia ser muito melhor para todos. Então, ele escolheu compartilhar. É claro que o irmão mais velho não aceitou, pois era totalmente diferente de todas as tradições, de tudo que ele já havia aprendido. E ele se negou. E bastou para o irmão mais novo entender e aceitar que ele não poderia mudar a cabeça das outras pessoas, mas que através da sua conduta, dos seus atos, ele poderia inspirar outras pessoas, ele poderia ser um mestre e guiar outras pessoas nessa nova jornada, nessa transição. Então ele mirou a sua flecha muito alto, rumo aos seus objetivos e foram viver um novo tempo, uma nova experiência.